Primeira coisa aqui, a partir. Vou aproveitar aqui para criar essa revisão aqui para a galera, né? Olha só. Não, mas não te aparece não. Não. Tô gravando no a tela do computador que eu tô vendo, não o que eu tô falando aqui contigo. Sem estresse. Olha só, irmão. Olha só, galera. Tô aqui com um amigo, parceiro aqui, dividindo esse momento de estudo e também podendo contribuir com vocês. A gente vai falar aqui de segurança orgânica, segurança ativa, uso da força, atividade e inteligência. Vamos lembrar. Quando falar segurança orgânica, você já lembra de organismo, de órgão, você já lembra do prédio, você lembra das pessoas, você lembra da parte de informática, você lembra das mesas, dos carros? Isso é segurança orgânica, é essa parte estrutural. E além da segurança orgânica, existe uma outra segurança que é para garantir o bom funcionamento da segurança orgânica e das pessoas e do órgão em si, que é a segurança ativa. A segurança ativa é uma segurança que está fazendo o quê? O contra. Está trabalhando para repelir contra terrorismo, contra propaganda, contra crime organizado, contra sabotagem e a contra-inteligência. Ou seja, sempre é uma atividade para quebrar um possível ataque, um possível evento que possa gerar algum prejuízo à instituição. Isso que é a ideia da segurança ativa. E a segurança ativa ela tem um ponto legal que é vinculado em especial não somente a ela, também à segurança orgânica, que é a chamada atividade de inteligência. Ou seja, é o meio que eles vão detectar, né? Que eles vão obstruir, que eles vão trabalhar com essa informação, né? Buscar uma informação para abastecer o poder decisório, para garantir a segurança das pessoas e do Estado, que é a chamada atividade de inteligência no conceito bem genérico. Então, essa atividade que vai ver uma informação, vai trabalhar a informação, vai levar essa informação para quem tem poder de decisão para resolver, é a atividade de inteligência. Por vezes, diante de tudo isso, vai ter o uso da força. E o uso da força no Brasil ele é controlado. E basicamente é a partir do que eles chamam de PROCONELI, os princípios. Proporcional, conveniente, necessário, legal. PROCONELI. Essa é a base principológica inicialmente do uso da força. Ponto. Agora, para dentro do que cai exatamente no concurso, o que a gente tem que ficar de olho aqui? Ó? Segurança orgânica. Conjunto lá, são várias, como se diz, são várias doutrinas. Nós temos várias doutrinas que são usadas, né, no campo da segurança orgânica. A maioria, ou também da segurança ativa e da atividade de inteligência, a maioria surge da atividade das Forças Armadas, passa pelas forças policiais e também a produção de inteligência no Brasil, desde 96, salvo engano, para cá, ele é trabalhado muito a partir do que a BIM produz. Então vamos lá. Segurança orgânica, lá na tua prova, são diretrizes que vão orientar medidas de segurança. São normas e práticas. São princípios que vão trabalhar com prevenção, controle, sigilo e defesas de ameaças que vêm de forma interna ou externa. Quando falar lá ameaça e risco, essas palavras são seguintes: ameaça é algo potencial. Ameaça é que pode, é uma possibilidade, um juízo de probabilidade. O risco já tem um dano real. Risco você lembra de R de real. Risco, dano real. A prova fez essa divisão, a doutrina tem essa divisão. Legal. Nas provas que eu passei, tanto na de inspetor do STJ, quanto lá no TSE e agora também no TRT, sempre eles estão pedindo algo dessa forma aí, beleza? Então vamos lá. Então olha só, outra coisa importantíssima de ter que ficar de olho é o seguinte, áreas de aplicação. Qual a abrangência dessa segurança orgânica? Recursos humanos, já falei que são nas pessoas, para recrutar pessoas, para proteger as pessoas que ali estão, né? É, é, para proteger os frequentadores da instituição e também os servidores, no caso do Poder Judiciário, os membros, né, juízes e desembargadores e ministros, e no caso do Ministério Público, os promotores, procuradores também. Ok. Lembrando que a segurança da documentação também é muito importante, né? O documento hoje, nós temos inclusive a lei de acesso à informação, que ela tem o trabalho lá do documento que pode ser reservado, correto? Sigiloso, o documento que é público, o secreto, ultra secreto. Então nós temos várias formas de alocação de documento.
Tem a segurança do material, os bens, os equipamentos, carro, mesa, computador. Segurança da comunicação, de como se fala dentro da instituição. E também a segurança da tecnologia. Podem vir outras questões que envolvem a segurança orgânica, mas basicamente é isso aqui. Segurança ativa, por sua vez, ela é uma estratégia que vai enfrentar um risco ou uma ameaça, ou algo potencial ou algo real que pode gerar algum tipo de prejuízo material, prejuízo à imagem, ou seja, a ideia da segurança orgânica é uma, e a segurança ativa, juntamente com a orgânica, ela faz uma proteção geral de quê? Dos ativos tangíveis e intangíveis. Vai cair nisso na tua prova. O que é um ativo? Tudo que tem valor para a instituição. O que é o tangível? Substituível. O carro, né? O prédio, o portão, a grade. Agora, o que é o intangível? É o que é abstrato, que não dá para substituir. Exemplo, o valor da imagem. Imagina o descrédito que pode entrar uma instituição por uma falha grave nos seus trabalhos de segurança. Ponto. Saiu de novo, área de atuação da segurança ativa, contra sabotagem. Alguém quer lá explodir a caixa d'água da instituição, quer gerar um dano lá ao sistema informatizado. Contra espionagem, para identificar e neutralizar alguém que quer pegar uma informação ilegal, tanto nas empresas privadas. Imagina ali a Ambev e outra cervejaria mundial, o conflito que há de interesse, né? A SpaceX lá do Elon Musk e outras, mas na atividade pública também. Temos isso, inclusive no Brasil tem um espião russo aí que estava preso esse tempo aí. Estava aqui buscando informação. Até porque na posição geopolítica do mundo, né? O colega que eu estou aqui com ele, o Fábio, ele é um dos que me inspirou a estudar economia e geopolítica, que a gente que é do direito tem que ter uma mente mais holística, mais abrangente, não ficar só em lei, não. Na geopolítica, o nosso país ele é muito importante no mundo. A gente está entre as 10 principais economias do mundo, né? E a gente é um dos maiores produtores de muita coisa no mundo, de minério, de comida, né? Temos uma grande capacidade de água e etc. E tudo isso, né? Sem contar a nossa questão da nossa fauna e flora, que tem a ver também com a indústria farmacêutica. Então, o Brasil ele é um país que está todo mundo de olho, tá? Então, outro detalhe, contra o crime organizado. Crime organizado, você tem que pensar que é o seguinte, ó, não é mais formação de quadrilha. Quadrilha nós temos em junho, como tem um delinquente, dá um memezinho que ele fala. É em junho. Nós temos organização criminosa, ORCRIM. O que é ORCRIM? 4 ou mais pessoas com divisão de tarefas, organizados, cometem crimes com a pena mais de 4 anos, ou internacional, algo que é uma organização que comete crimes no Brasil e em outro país. Ponto. Né? Agora, nós temos a associação criminosa, 3 ou mais, que se organizam para cometer crimes. Né? Não tem tanto essa divisão de tarefa, é menos organizada. E temos a associação para o tráfico, correto? 2 ou mais que se associam para o tráfico de drogas. Então, crime organizado, essa que é a ideia. E aí você tem que saber, sim, nome das maiores organizações criminosas que aparecem, né? Que numa eventual Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, Família do Norte, Distrito Federal, o Comboio do Cão, e existem outras aí, Terceiro Comando, etc. Mas é importante saber que o crime organizado ele gera um prejuízo muito grande para a nação pela virtude do volume. Recentemente havia notícia que uma grande crime do Brasil queria comprar um banco. Então olha o volume, né, financeiro que se mexe. Trazendo para dentro do Ministério Público como um documento que é importante, mas ele vai servir de base para um concurso de outros também do Poder Judiciário, etc., porque eles pegam esses documentos aqui e são criados a partir das doutrinas existentes. Eu vou trazer os conceitos. Olha só, aqui para dentro da segurança institucional, ou seja, o policial institucional no MP, o policial judicial lá no Poder Judiciário, ou o policial legislativo no Poder Legislativo, ele trabalha muito em cima de quê? De normas, processos, práticas e procedimentos. Eu trabalho com segurança orgânica há 15 anos. Eu sou agente de segurança no sistema socioeducativo do DF e tive a honra, juntamente com outros colegas lá, Valdigner, Roger, André e tantos outros, em construir muitos documentos que pautaram lá a nossa atividade de segurança. E a partir desses livros, a gente pegava esses livros e construía lá como funciona a unidade de internação, como é que é a portaria, como é que é revista, e também a partir de práticas.
porque a gente condensou isso no manual, mas a gente pegou práticas que já eram de outros colegas de profissão mais antigos que, pelo empirismo, pelo tirocínio, tirocínio é raciocínio profissional, tá? Tirocínio, raciocínio profissional. Pelo raciocínio profissional, os caras iam construindo, e aquelas mulheres e homens iam construindo esses documentos, e a gente foi melhorando. E é o que o MP faz, o que o Poder Judiciário faz e o que o Poder Legislativo faz. Porque sempre quem começou a construção de documentação no campo de segurança foram as Forças Armadas, até porque eles tinham poder de controle. Isso é passado depois às polícias militares, vem as polícias judiciárias, aí vem PRF também, que é uma das mais antigas polícias, né? Construindo, depois as polícias penais e assim sucessivamente, tá? E também o trabalho das gloriosas GCMs. Lembrando que a GCM não é órgão de segurança pública do rol taxativo do 144, porém tem poder de realizar policiamento ostensivo sim, e é vedado a troca do seu nome por polícia municipal por não ter essa mudança lá na Constituição. Visão sociopolítica disso. São mais de 5.550 municípios, prefeitos cobrando pressão em seus deputados federais dos seus estados. Com certeza essa emenda à Constituição deve acontecer, porque as GCMs elas acabam tendo um poder muito grande. Beleza. Saiu daqui, olha só o que nós vamos ficar de olho. Quais são os princípios que foram trazidos em especial para uma prova do MP, que tem a ver com outros também do Poder Judiciário. Tá? Eu usei aqui o PROAPIUS. PROAPIUS. Proteção a direito fundamental. Orientação ética, né? O dever ético do profissional, no respeito dos valores e do Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, em tempos de extremismo, tanto de ideologia da esquerda quanto extremismo de ideologia de direita, sendo combatidos, né? Todo mundo querendo buscar algo mais para o centro. Então, aqui trouxe essa ideia de valor ético e Estado Democrático de Direito. Atuação preventiva e proativa, ou seja, trabalha para que não aconteça e se acontecer, a gente está pronto para resolver, tá? Profissionalização da atividade. Proapios, porque o P de profissionalizar, preciso treinar as pessoas, né? Inclusive das polícias judiciais, elas não vêm, eu não vi curso de formação em etapa do concurso. Na polícia do Ministério Público tem. Olha só, integração a outros órgãos, tá? E orientação às ameaças, focar nas ameaças reais e potenciais contra a instituição. Salvaguarda da imagem da instituição. Isso tudo vai aparecer numa eventual prova. Então você já pega PROAPIOS, palavra-chave, proteção, respeito, orientação ética, atuação preventiva, profissionalização, integração, orientar as ameaças, ficar com a orientação voltada às ameaças e salvaguardar a imagem da instituição. Medida de segurança. Você lava isso aqui, ó. Sempre é o PIDOM. Eu gravo o PIDOM. PIDOM, 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 PIDOM. Então, o PIDOM é o PIDOM. Prevenir, detectar, obstruir, neutralizar. PDOM. Prevenir, detectar, obstruir e neutralizar. Numa prova CAI discursiva é importante a gente lembrar, gente, que essas palavras aí contam muito, só para você ter uma noção. Se eu tivesse arrebentado na prova discursiva lá do STJ, eu fiquei em sexto na posição de negro, eu poderia ter ficado em primeiro. A discursiva pode colocar você à frente ou atrás, então cuidado com isso. Então aqui, ó, aquela tabelinha mental que a gente tem que ter. Segurança orgânica. Pessoas, materiais, instalação, prédio, informação. Segurança orgânica, pessoa, material, instalações e informação. Beleza? Ó, pensou de novo. Segurança orgânica é gente, material, instalações do prédio e informação. Isso é orgânico. É como se fosse o PMI de inteligência artificial. PM, inteligência artificial. Pessoas, instalações, beleza. Aí vamos lá. Contra-sabotar, segurança ativa. O que eu tenho que pensar? Na contra-sabotagem, na contra-espionagem, no crime organizado, tá? E na contra-propaganda. Isso é importante. Falou segurança ativa, eu lembro da palavra contra. Na resolução do MPU não tem contra-terrorismo, mas na doutrina eles colocam contra-terrorismo. Aqui tem o contra-sabotagem, contra-espionagem,
contra a crime organizado e contra a propaganda. Essa é a segurança ativa daqui. Lá, em algumas doutrinas, colocam também o contra-terrorismo e a contra-inteligência. Alguns colocam aqui. Mas para a resolução do MP, só essas 4. É importante ficar de olho nisso. Outro detalhe. Para a doutrina, segurança das pessoas. Todo mundo já sabe, vai cuidar de juiz, promotor, procurador, ministro, advogado, todas as pessoas que estiverem ali envolvidas. Todas as pessoas. Beleza? Tranquilo. Aí vem aqui, ó. Operações de segurança, emprego de material, né, armamento, ficar de olho nisso aqui. Tudo isso vai fazer parte da segurança das pessoas, tá? Conhecimento de inteligência, que pode ser realizado por servidores que são específicos na área de segurança ou por cooperações. Às vezes há policial que é cedido e trabalha na segurança lá na instituição. Olha uma questão aqui, ó, que foi cobrada na prova da OCP, lá do TRF2. A questão aqui, ela deu como correta. Ela deu como correta, eu já vou trazer sempre aqui como é uma revisão só a correta, ó, D. O que é, ó, a questão falava o seguinte, em relação à segurança orgânica. O que é a segurança orgânica? Ela trouxe esse conceito para a segurança orgânica. Medidas preventivas integradas que visam proteger ativos institucionais tangíveis, ou seja, substituíveis, ou intangíveis. São os que trocam, que não trocam. Esse foi o gabarito da questão. Segurança de material. É tudo, né, pessoal? Computador, móveis, veículos, etc. Instalações. Aí você vai pensar no prédio, na entrada, na portaria, controle de acesso. Tem muito a ver com instalação, tá? Tem um pouco disso aqui. Que lá no controle de acesso tem a portaria, tem o profissional, tem de ter a cancela, pode ter a eclusa, que são aquelas duas portas, uma primeira e uma segunda, e uma só abre quando a outra fecha, tá? Identificadores de face e etc, né? Sensores biométricos e também lembrando que eles vão falar da inspeção. Se o chamado papagaio, como ele é, se as pessoas que têm marca-passo são dispensadas. Não há mais essa questão de dispensa, né? A coisa evoluiu. O que há um método próprio para a utilização desse tipo de fiscalização corpórea por meio de instrumento, tá? Que vai identificar ali presença de metal. Cuidado disso aí. Beleza. Perímetro. O que é o perímetro? Tá? O perímetro é uma área que é determinada e delimitada para garantir a segurança daquela instalação ali. Especial proteção com a informação sensível, sigilosas e vitais, ou seja, todas as informações que são sensíveis e têm um detalhe especial da instituição, elas não devem ser de simples acesso, ela tem um controle maior que as outras. Ponto estratégico. Gente, tudo que é estratégico é porque eu posso resolver de maneira fácil. É aquele ponto que permite que o profissional da segurança consiga vislumbrar tudo que está acontecendo. Ponto vulnerável ou de risco é aquele ponto que permite uma ação, tá, agressiva contra a instituição e possa nos colocar em vulnerabilidade, tipo um acesso não controlado, tá? Então tem que ter um pouco disso. Outra questão que veio aqui do TRF2, tá? Olha o que ele colocou aqui. Ele falava o seguinte, ó, se os muros são vantajosos devido à sua resistência, era correto, mas apresentam a desvantagem do custo, tá? Ele deu isso aqui, que o muro ele era caro, né? Mas ele é vantajoso. E foi o meu genérico. Ele falava das grades, que também são resistentes, oferecem uma visibilidade boa, porém também tem um custo alto, é o que ele colocou aqui. Falava dos alambrados, que são mais econômicos, porém eles não são muito resistentes, tá? A cerca elétrica tem baixa segurança devido à sua pouca capacidade, já isso aqui é falso, não é verdadeiro, e que os alarmes são vantajosos por possuírem sinalizadores. Beleza. E aqui, ó, se você for ver o que eles deram, a questão aqui só colocou como errada, de tudo que eu falei, a cerca elétrica. Então, a grade ela era frágil alambrado, a grade é mais caro, o muro é mais caro, então pode vir uma questão meio genérica como veio aqui. Olha essa outra aqui também, foi do TRT 2018, tá? TRT 18, aliás, 2023. O que ele fala? Sobre a questão da vigilância, tá? Questão de barreira. Tem barreira que é da própria natureza.
uma vala, uma pedra que dificulte, que proteja a instituição. E tem a barreira que é criada, tá? Então, olha o que ele colocou aqui para nós. Ele colocou aqui como gabarito a letra A da questão, que deu como correta 2, 4, 5. O que fala o item 2? O item 2 falava que barreiras naturais são consideradas segurança física. Sim. O 1 está errado, porque falava que o serviço de vigilância não pode ser considerado segurança física. A vigilância também é segurança física. Tudo que é palpável é físico, tá? Que a ostensividade não é preponderante, tá? Para que o meu material seja considerado físico, né? Essa aqui foi a 3, tá? Essa aqui foi a 3. Então a 3 também ele deu como errado, porque é claro que o físico tem que ser visto, tocável, né? Então ele é ostensivo, beleza? Ficar de olho nisso aí. Segurança da informação está muito ligado aos meios telemáticos e digitais. Ficar de olho nisso aí, também sempre de olho. Segurança da informação, a gente tem aquele mnemônico SIDA, tão conhecido como SIDA, que fala da confidencialidade, tá? Da integridade, disponibilidade e autenticidade. Lembrando que a disponibilidade não é chegar lá e tá livre, não é para aqueles que podem acessar, no momento de buscar ela tá livre. Essa que é a ideia central. Eu já errei a questão vacilando nisso aqui, não pode, tá? Beleza. Outro detalhe aqui, ó, segurança da informação, né? A segurança, pessoal, da informação, ela tem divisões. Pode cair na tua prova. Ela divide informação de pessoas, informação de documento, informação sobre a própria tecnologia e a segurança, a informação das instalações. Então, a informação não é só de computação. Existem outras informações. Na segurança ativa, é o PEDOM também. Prevenir, detectar, obstruir, neutralizar. Beleza? Sempre as questões que vão contra a sabotagem. Se quer sabotar, vai sabotar as instalações. Sempre a ideia de proteger as áreas, as instalações. Ficar de olho nisso, tá? Pode gerar interrupção ou gerar psicologicamente um impacto. Aí nós temos a contra-espionagem. A espionagem é para quebrar situações dissimuladas de inimigos, tá? Crime organizado, quebrar a atuação das ORCRIMs. Nada demais aqui. Sossegado essa parte. Segurança ativa, segurança orgânica, light aqui. Quando fala lá em segurança das instalações, ficar de olho no círculo concêntrico ou nas esferas concêntricas, tá? Aquela segurança da sede, a segurança da área, a segurança do perímetro, a gente vai ver aqui já já. Olha só aqui, ó. Que também tem lá algo semelhante lá na segurança dignatária. Uso da força. Princípios falou que tem força no meio do negócio. Para garantir essa segurança, eu tenho que usar força? Pedagogicamente eu trouxe assim, tenho. Como? Tem que usar dentro da lei, precaução para minimizar danos, só vou usar quando indispensável, quando não for necessário, não usa força. Proporção, razoabilidade, não se mata pássaro com canhões, há uma máxima do direito administrativo. Razoabilidade, equilíbrio, sensato, aceitabilidade da sociedade. A sociedade tem que ter uma aceitação, seja legal, seja ética, seja moral, inclusive a gente vai ver isso lá no gerenciamento de crise, tá? Responsabilização, controle sobre abuso e a não discriminação, tá? Lembrando que esses princípios eles eram de uma portaria antiga de 2010, mas são usados pela doutrina como livro, né? Colocaram em livros esses princípios e eles continuam indo à frente. Uso diferenciado da força. Hoje não é mais uso progressivo, mas tem banca que coloca progressivo. Fica de olho nisso, tá? Se tiver progressivo e diferenciado, é óbvio que o diferenciado é diferente, porque a progressão sai da presença até a morte. Né? Eu era policial militar em Minas Gerais, trabalhava no pelotão de choque ali em Uberlândia, da 9ª Companhia de Missões Especiais. Lá eu era escudeiro, 01. Então, a minha pancada, a minha utilização do bastão ali, numa intervenção de controle de distúrbio civil, naquele momento ali, né, que é o CDC, o que eu tinha que analisar? A proporção da minha presença até matar alguém, não, uso diferenciado. Por isso que às vezes alguém está com uma pedra, uma madeira vindo atacar um policial, ele recebe um tiro. Porque a ideia é que esse modelo diferenciado, ela cesse a agressão e ali acabe. Porque se eu uso um modelo menor, aí eu vou lá, aplico o spa de dor, aí eu preciso conter, uso tonfa. Daqui a pouco está tudo quebrado a pessoa e você não resolveu. Então a ideia é uso diferenciado
e não deve atirar contra as pessoas desarmadas, contra a pessoa fugindo. Lembrando que pessoas armadas, a depender do caso. Vamos botar um caso concreto. Eu tenho 100 quilos. Imagina que é uma pessoa de 50 quilos. Eu entro numa luta corporal. A chance de eu tomar a arma dela? Claro. Então, nesse caso, numa luta corporal, num caso concreto, ela pode usar arma de fogo contra mim. Acabou. Beleza? Fique de olho nisso aí. Outro detalhe aqui, ó. Outro detalhe muito importante. Só um minutinho aqui. Rapidinho. Só um minutinho, rapidinho. Tem uma colega minha que tá querendo participar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vamos descendo aqui, ó. Beleza. Contra veículo, tá? Um exemplo, se o veículo só furar o bloqueio e passar direto, não pode se atirar nesse veículo, mas se ele usar o carro contra o policial, aí sim, tá? Isso na prova vem muito claro. Capacitação dos profissionais de segurança é um ponto que é trazido aqui no documento. Implementação e controle, tá? O Ministério da Justiça e Segurança Pública ficou com o papel nacional de implementação com a integração e atuação de estados, dos municípios e do DF, tá? Existe o Comitê Nacional para monitorar esse uso de força, tá? A ideia também das body cams, né, daquela ideia da câmara corpórea para dar um maior controle na atividade policial, mecanismos de fiscalização, tá, transparência, canais de denúncia, reforço, condicionantes, ou seja, grana, Fundo Nacional de Segurança Pública ou Fundo Penitenciário, são organismos, né, ou seja, uma estrutura pública que guarda o dinheiro para utilizar nessas atividades, tá? É uma verdadeira conta bancária, que tem um órgão que funciona como uma verdadeira conta bancária. Olha só, nós temos um decreto também de uso da força que ele traz outros princípios, que deve trabalhar com o instrumento de menor potencial ofensivo. Ou seja, eu não posso falar instrumento não letal, porque até a mão pode ser letal. É de menor potencial ofensivo. Eficiência, transparência, valorização e respeito do ser humano. Aqui, quais são os princípios? Legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação. Mesmos princípios, tá? Objetivo: agir nos limites da lei, deve ter um planejamento, deve escalonar a força. Ó, uso escalonado, uso progressivo ou uso diferenciado são os termos que podem aparecer. Força deve ser proporcional à ameaça, deve ter bom senso e prudência e responsabilidade. Uso diferenciado da força. Essa terminologia foi trazida no artigo 3º aqui, tá? Ela deve trabalhar conforme a ameaça, deve analisar a comunicação, negociação e técnicas para evitar uma escalada de violência, ou seja, para que eu não comece a contenção e acabe matando a pessoa que esteja contida, tá? Ficar de olho nisso aí. Só um minuto. Olha só, medida de último recurso, arma de fogo. Arma de fogo é o último recurso a ser utilizado. Por que fala último recurso? Não é porque obrigatoriamente depende, último assim, na escala. Digamos que numa ação concreta, uma pessoa já vinha com uma arma de vez para cima da autoridade ou do policial. Já vai se utilizar arma de fogo. Porque naquele caso concreto, a arma de fogo era o último recurso, tá? Não é que obrigatoriamente, vai ter que falar, usar espadidor, usar máquina de ondas em T, né? Armamento de ondas em T, tonfa, até usar arma de fogo. Não, isso aí é uma montagem, como se diz, fictícia. É no caso concreto que vai ser analisado, tá? Então, pode acontecer da arma ser utilizada na primeira, mas ela era o último e único recurso. Por isso que ela foi utilizada, tá bom? Deve evitar contra a pessoa desarmada que não coloque em risco imediato, ó. Tá desarmado, mas não gera risco, porque uma pessoa pode estar desarmada e gerar risco. Isso cai na prova. Tá? Deve ter curso, a pessoa que está usando armamento, a capacitação dos profissionais, que deve ser realizado, tá? Dentro do horário de serviço. Porque, por vezes, as pessoas queriam pegar o policial na folga e dar treinamento. Isso aí faz com que a pessoa se desgaste, né? Desanime com o treinamento. Então, deve usar dentro da carga horária de trabalho uma parte para treinamento, tá? Procedimento de arma de fogo, né? Instrumento de menor potencial ofensivo.
Implementação. O MJ vai financiar, vai dar consultoria, vai dar capacitação e conscientização, vai fomentar a pesquisa, ou seja, pagar mestrado, doutorado para essas pessoas. Reduzir a letalidade é sempre um grande foco. Diretrizes. Deve ter atos normativos, registro com os dados. Nós temos o mapa da criminalidade, né? Deve ter uma pesquisa, por exemplo, nós temos o IPEA, que é um grande centro de pesquisa brasileiro sobre estudos de tudo, inclusive sobre violência, inclusive a policial, tá? Equipamentos, programas de atenção, tá? Saúde mental, que é muito importante, tranquilo. Mecanismo de controle e monitoramento. Como é que controla? Lembrando que o Ministério Público ele tem uma missão constitucional de controle da atividade externa das polícias. Tudo que tem a ver com a polícia, na função de polícia, o Ministério Público vai fiscalizar, beleza? Não na função administrativa, é na função polícia, a função final, tá bom? Ó, transparência, fortalecer corregedoria, isso é muito importante, tá? Deverá ter o Comitê Nacional, tá, de uso dessa força. Aí finalizando aqui sem estresse, beleza. Trouxe aqui, ó, um quadrinho para revisar lá atrás. A gente precisa bater essa mente sobre segurança orgânica. Conceito, a gente já viu que cuida de ativos, né? Tangíveis e intangíveis, garantir a segurança, né, da materiais, pessoas, recursos, instalações de informação, prevenir ameaças, etc. Deve ter um planejamento básico que analisa o risco, define estratégia, implementa procedimento, capacita continuamente as pessoas. Tranquilo até aqui. É um plano de segurança orgânica. Deve ter o chamado PSO, que é isso aí que eu acabei de falar. Olha só, em 2023, tá, a VUNESP deu letra B aqui, ó, como correta. Ele falava sobre o seguinte, a respeito do assim, é considerado uma estratégica em determinadas situações, já que as perdas patrimoniais podem cessar atividades da empresa. Seu valor na cadeia estratégica aumenta de acordo com o valor agregado do produto final comercializado pela empresa. Ele falou de empresa, mas poderia ser do serviço prestado pela instituição pública. O que ele deu aqui como gabarito? Ele está falando da segurança patrimonial. Ele não está falando do planejamento estratégico. Ele está dizendo o seguinte, que a segurança patrimonial, quando bem empregada, ela vai gerar. Só um minutinho aqui, Fábio. Fábio, eu vou colocar mais uma pessoa aí, beleza? Se tu quiser deixar a câmera em off aí, se tu quiser aparecer, sem estresse. Tem um lugar que tu clica aí que a câmera, ela, tipo assim, ela não aparece. Não tem, não. Tu ficar deixa aí, tá de boa. Não tem nada a ver, não. É uma colega minha aqui, tá tudo certo. Agora deixa eu ver como é que adiciona mais um aqui. Só um segundo, pessoal. Cadê a aula? Como é que adiciona aqui? Adicionar ligação. Não foi possível adicionar Luísa. É aqui, adicionar pessoa. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Fábio, eu vou. Só um minuto, tá, pessoal? Eu vou desligar você aqui e de novo aí. Calma aí que já te chamo aí.
Opa, vamos lá. Fábio, hein, Fábio? E Luísa, eu vou dando continuidade aqui porque eu também estou gravando aqui, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Olha só, galera. Falando aqui, ó, qual foi a ideia do conceito aqui? Ele falou, ó, é considerada estratégica em determinadas situações, já que perdas patrimoniais podem cessar as atividades da empresa. Ou seja, quanto mais investimento nisso, mais valoriza o negócio da empresa. Aí ele trouxe, seria a segurança, seria o planejamento, seria a segurança patrimonial, segurança de dignatário ou segurança pública? É óbvio, se ele já lá fala que vai valorizar o patrimônio, por óbvio que estaria a tendência para dentro da segurança patrimonial, beleza? Ficar de olho nisso aí para não errar na prova. Tranquilo. Então, olha só. Saiu daqui, ó. Segurança da gestão das instalações. Muita atenção em circuito de CFTV, circuito fechado de televisão. É muito utilizado sensores, cerca elétricas, alarmes. Beleza? Tudo isso é analisado. Segurança empresarial ou institucional. Ela tem de analisar a dependência, que é a sede, as instalações, ou seja, onde tem a caixa d'água, onde tem a entrada, onde fica a parte ali de computação, e também tem a área, que é aquela parte mais abrangente, maior, beleza? E a segurança institucional, lembrando que ela também trabalha em cima de três coisas. Ela trabalha em cima das pessoas, tá? Da informação e do patrimônio. Pessoas, informação e patrimônio. PIP. Segurança institucional, pessoas, informação e patrimônio, tá no livro do Mandarim. Ele tem um livro antigo aí que fala muito sobre segurança corporativa. Conceito relevante que a gente está de olho. Ponto sensível é o que pode gerar uma grave influência. Ele vai gerar um problema, mas ele não vai parar a atividade de uma, de uma instituição. Por exemplo, gerador, um tanque de abastecimento. O ponto perigoso já é aquele que de fato vai gerar um problema para toda a sociedade, beleza? Olha só, ele tem uma grave influência, o ponto sensível, no funcionamento. Já o ponto perigoso, ele vai parar a instalação e ainda vai gerar um problema de meio ambiente para a sociedade, tá? Então, ficar de olho nisso aqui. Olha só, teoria dos círculos concêntricos. Dentro da área da segurança das instalações, vamos ficar de olho na segurança excepcional, que é aquela mais de perto da entidade, na segurança elevada, que é aquela mais próxima do perímetro, a segurança mediana e a segurança rotineira. Então, tem essa divisão aqui dentro da segurança de instalações: excepcional, elevada, mediana e rotineira. Beleza. Olha só, já caiu em prova, tá? A banca que no TRT 2023, FCC, ela deu gabarito aqui a letra A. A letra A que deu gabarito o item 2, 4 e 5, que falava exatamente das barreiras naturais, aquilo que eu já falei novamente, tá? Lá atrás, do controle de acesso, é um tipo de segurança física, e também dos meios de segurança física pode trabalhar de maneira integrada. Isso aqui já foi cobrado, ficar de olho. Gente, olha só. Trouxe esse quadrinho aqui que vai ajudar vocês. Segurança periférica, medidas de proteção a partir da área externa. Cerca elétrica, câmeras de vigilância, etc. Segurança rotineira, é todo dia. Pode, inclusive, envolver uma ronda, né? Rondas periódicas, vigilantes, inspeção. Segurança mediana, está dentro de uma proteção de medidas adicionais que são implementadas ao recurso externo. Exemplo, tá lá a cerca, eu coloco um alarme, eu coloco um monitoramento sensor de presença. Segurança elevada são protocolos colocados para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. É um monitoramento 24 por 7, especializado. Biometria, barreira física, aquela questão da contenção, daqueles tipos de estruturas com cercas, né? Proteções que possam evitar qualquer tipo de entrada abrupta. E segurança excepcional é aquela extraordinária que pode acontecer a partir de um risco por um tempo limitado. Exemplo, atuação de forças policiais de intervenção. Lembrando que o corpo de segurança ele deve atuar em um prédio deslocado do prédio local onde está sendo feita a segurança, até para facilitar a intervenção. Isso já caiu em prova, tá bom? Medida estática é o que é fixo, barreira, tá lá, tocável, tá? Porta giratória, detectores, catracas,
eclusas, ok? Tudo isso. Medida dinâmica é aquilo que pode ser mudado, é alterado. Por exemplo, a segurança física, na segurança dos dignatários, ou seja, aquilo que eu posso estar mudando e alterando, ok? Beleza. Outro detalhe aqui, ó, que sempre vai cair na nossa prova. Eles falavam assim, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, por exemplo, em 2023, a VUNESP, no TRF3, ela falou para a policial lá, judicial, que ela queria saber a respeito ele deu o gabarito letra C, medida dinâmica. Correto afirmar que a atuação inteligente do vigilante, como pessoa capacitada, se isso seria uma medida estática ou medida dinâmica? É uma medida dinâmica. Ela é alterável, ela pode ser modificada, tá? Isso vem em prova. Beleza. Ficar de olho no tipo de câmera. Câmera de Wi-Fi, aquela que faz a comunicação sem cabo. A pinroll, né, que eles chamam aqui, que é a microcâmera, aquela pequenininha, discreta, faz uma filmagem oculta, muito usada na atividade de inteligência. A Speed Dome, que é aquela câmera que faz uma grande filmagem estádio, né? As Speed Dome. A câmera analógica, o modelo antigo, tá? A câmera IP, que trabalha utilizando cabo de rede. Ficar de olho que teve uma questão que cobrou lá sobre o DVR, aquilo que gravava e reproduzia, tá? Câmera Wi-Fi, essa câmera que ela chama de bullet ou bullet, que é para olhar áreas externas com um design mais cilindro, discretozinho. A Dome a gente já falou, beleza. Olha aqui, ó, tipo de câmera mais apropriado para ser usado em grandes áreas. Gabarito era a letra A, foi Speed Dome. Tinha Speed Dome, microcâmera, pinhole ou mini câmeras ou infravermelha. Era gabarito letra A, beleza? Ficar de olho nisso aqui. Beleza pura. Outra coisa importante. Tem uma teoria modificada dos círculos concêntricos. A banca FGV cobra essa, já cobrou essa. No normal ela é aproximada, velada e ostensiva. Aquela aperta que tem o sombra e o mosca, tem ali o núcleo básico de proteção ali do dignatário, tem a velada, que é aquela parte que faz uma segurança que não, por vezes ela não está ostensiva, ela não é vista, né? A ideia é essa. E tem a ostensiva, a polícia que está ali fazendo aquele cercamento externo. Na atuação da modificada, que a banca FGV trabalha, ela coloca a imediata antes da aproximada. Então começa com imediata, aproximada, e aí vai subindo, ostensiva, velada, ostensiva e por aí vai, beleza? Segurança aproximada são aqueles que atuam de forma ostensiva ou velada, a fim de manter o controle de acesso. Segurança afastada ocorre um trabalho ostensivo preventivo, é de dissuasão, ou seja, ele está sendo visto, já diminui o interesse. Ficar de olho nisso. A teoria normal, tradicional, trabalha aproximada, velada e ostensiva. A que foi adequada, essa modificada utilizada pela FGV, traz a segurança imediata anterior à segurança aproximada. Fica de olho nisso, tá? A prova cobrou exatamente isso. Deixa eu ver se essa questão tá aqui. Tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. Foi banca FGV do TRF número 1. Ela deu gabarito letra D, que falava qual era a segurança imediata. Ela falou: execução de um plano de segurança, os agentes que atuam em círculos concêntricos em torno da autoridade. Ou seja, ela chamou aquele trabalho do mosca, aquilo que está lá em cima da autoridade, do mosca e do resto da equipe, pode ter o ala e por aí vai, de imediata. Cuidado com isso, que já caiu o TRF. Beleza. Outro detalhe aqui, ó. Vamos lembrar, rapidão aqui, a atividade de inteligência é o seguinte, a atividade de inteligência é uma coisa, ela tem 2 ramos, inteligência e contra-inteligência, isso vem na nossa prova. Lembrando que a atividade de inteligência, ações são coordenadas, permanentes, planejadas para obter, analisar e disseminar. OAD, obter, analisar e disseminar. Beleza? Informações estratégicas para garantir uma segurança nacional e também a qualidade de vida das pessoas. Para levar informação a quem tem poder de decisão, tá? A atividade é um conjunto de princípios, né? Em regra, a gente sabe que muito emanado ali da atividade da ABIN, né? A construção. E tem o ramo inteligência, que vai coletar, analisar, disseminar informações para antecipar, tá? A ação
ação adversa, ele quer antecipar, cuidado. Ele não vai neutralizar. Quem neutraliza a ação adversa é a contra-inteligência. E ele vai levar o poder a informação aqui tem poder de decisão. Faz um tratamento dela para isso. E tem o ramo contra-inteligência, que é para neutralizar a inteligência adversa. Ficar de olho nisso. Tem o elemento de análise, né, que vai ser o padrão que é coletado, analisado. E tem o elemento de operações, que são ações concretas. Tem aquele glossário de informações que são trazidos lá pelo próprio Doutrina Nacional de Inteligência. Ficar de olho nisso. Ficar de olho com o CISBIN, né? A gente tem essa parte lá que cai. O subsistema do CISBIN tem o subsistema de segurança pública e tem o subsistema de segurança de defesa. Ficar de olho nisso, beleza? Não vacile nisso aí para não errar na prova. Deixa eu ver aqui outra coisa importante aqui. Olha só, galera. Quando eu vou trabalhar aqui, ó, ela queria falar inteligência, o conhecimento produto. Ou seja, tudo que é produzido da inteligência, ele é levado para quem tem a demanda. Se é o Estado, é quem tem poder de comando. Ele chamou aqui de cliente. Ele entende a organização da atividade, um processo, tá? O conhecimento é produto. O conhecimento é o produto. A organização é o processo. Quanto ao produto, esse produto é para quem? Aí ele deu aqui o gabarito, tá? Ele colocou aqui o gabarito para o cliente. Foi qual questão aqui, ó? Cadê? Tomador de decisão, diferentes níveis, informação, fórum científico componente. Ó, diz respeito à estrutura funcional. Olha só, ele deu a gabarito letra B, que tem como cliente o tomador de decisão, ou seja, o produto que é feito da atividade de inteligência, né, é para aquele que demandou, ou seja, a pessoa que está no processo decisório. Fica de olho nisso aqui. Nesse sentido, tá, nós temos o nível operacional da atuação de inteligência. Tem que analisar a adequabilidade, ou seja, se vai adequar a atividade no que está sendo feito, a imprescindibilidade, ou seja, não há outro mecanismo, a proporcionalidade. Essa atividade de inteligência, ela trabalha a partir de quê? De controle, operação, objetividade, oportunidade, rastreabilidade, segurança, simplicidade e utilidade. Isso pode aparecer. E quais são os princípios que são muito utilizados na hora de trabalhar? A amplitude, a imparcialidade, reflexão crítica de quem está ali atuando em cima da inteligência, tá? Adaptação, disponibilidade, finalidade, integração. Olha aqui, ó. Tem até isso aqui lá no próprio caderno, tá? Da doutrina, que ela vai buscar o quê? Objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. É um ciclo. Ela objetiva, acompanha, ela olha, decide. Objetivar é decidir. O objetivo é esse. Eu acompanho, eu informo, decido e vai ter ação. Cuidado com isso, beleza? É como se fosse em vez de ser assim, ó, a ida. Só você pensar, ó a ida, ó a ida, ó a ida, ó a ida. Objetiva, acompanha, informa, decide e age. Beleza. Saiu daqui, olha só, etapas da orientação, vai definir, né, vai envolver o direcionamento, subfases, tem um planejamento, vai reunir os dados, vai coletar essa informação, vai processar e difundir essa informação, tem o ciclo planejamento, reunião e processamento, que vai fazer o exame, analisar a integração, ou seja, é muita coisa, mas você tem que saber a divisão, qual o papel da inteligência, qual o papel da contra-inteligência. Isso vai na nossa prova, é claro, tá? Não confundir busca e coleta. Eu busco, né? Eu busco o que eu não tenho acesso e eu coleto o que está livre, o que está disponível. Cuidado com isso, beleza? Tranquilo. Olha só, já caiu aqui na banca FGV, na nossa banca, ó, no TRF1, ela queria saber lá para inspetor sobre a doutrina de inteligência sobre subfases. Planejamento, reunião. Na fase produção de conhecimento, qual era o ciclo? Na hora de produzir, qual era o ciclo? O que ele estava fazendo aqui como ciclo? Aí ele tinha aqui, ó, é o registro, é a necessidade, o ciclo é o exame, a análise, integração, né? É o perfil. Então ela deu o gabarito, a letra C. O ciclo é exame, análise, integração, interpretação. Foi assim que a banca cobrou. Ficar de olho, tá? Para não errar na prova, beleza? Pura? Tranquilo. Descer mais umas aqui, ó. Também foi do AOCP TRF2, agente de polícia judicial.
Ele queria saber sobre as fases da metodologia de produção conhecimento, né? A MPC, cai direto. Quais são as fases que a gente tem dentro disso? Ela deu como gabarito também, ó, planejar, reunir, processar, formalizar. Essa é a fase, foi assim que foi dado. Tipo de inteligência, cai direto. Inteligência de estado, estilo ABIN. Inteligência de fonte aberta, OSINT, aquela que é de livre acesso. Inteligência de imagens, IMINT, fotografia. Inteligência que pode ser mensurada, que é a MASINT, de mensuração, questão sísmica. Tá? Inteligência de mídias sociais, SOC Media, ou seja, sobre o que as mídias estão falando. Inteligência de segurança, a segurança interna, segurança estatal, né? Segurança de sinais, que usa o SIGNET, que é eletromagnético, interceptação cibernética. Inteligência criminal, que é contra o crime organizado, terrorismo, etc. Inteligência GeoInt, ou seja, geoespacial, trabalha com mapas. Inteligência estratégica, lá do topo do poder decisório, eu tenho o nível estratégico, nível tático e nível operacional. Ficar de olho nisso, tá? Segurança de inteligência diplomática, explanativa, tá? Aquela externa, interna. Humana, vai aparecer lá um MINT com H, inteligência humana, tá? E tem uma inteligência também técnica, ou seja, a TECNINT, também é analisada, transnacional, são várias formas de inteligência aqui colocada, beleza? Fiscal, corrente, aquela que é feita diariamente, tá? Funções, reunir, vamos coletar informação, analisar as análises, ou seja, analisar a contra-inteligência, tá? E as ações encobertas, ficar de olho. Lembra que pode aparecer uma história de cobertura, é um termo de quê? É criar uma outra história que possa atender a mídia social, a população, com uma informação. Por exemplo, esse dia aconteceu um fato, Brasil e Paraguai. De repente, aquela história que foi levada à população é chamada história de cobertura. É basicamente assim, é eu contar uma outra história que gera uma aceitabilidade. E não algo de fato que aconteceu, que pode gerar todo um clamor e um temor social. Essa que é a ideia. História de cobertura. Beleza. Olha só outra coisa que eu quero que vocês fiquem de olho aqui. Pode vir na nossa prova. Não, essa parte aqui de inteligência, basicamente está por aqui. Tranquilo. Vamos lembrar lá só de segurança de dignatário, rapidão. Segurança de dignatário, o que a gente tem que ficar de olho? Primeiramente, na segurança de dignatário... Opa, cadê? Quem é o dignatário? Ó, tem o VIP e dignatário. VIP, Very Important Person, ou seja, uma pessoa importante, um atleta, um jogador. E aqui, quem faz a segurança deles é SPP, Segurança Pessoal Privada. No campo público ou de instituições internacionais, nós temos o dignatário para... FGV, o dignitário para a banca SES, por exemplo, usa terminologias distintas. É aquela pessoa que tem um nível de proteção. Cuidado que nem toda vez um juiz é dignitário ou dignatário. Se ele estiver naquela função que exige essa atividade de segurança de dignitário ou dignitário, beleza? Tranquilo. Aí aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Aqui. Olha só, galera. Voltando. Cadê? Só um segundinho. Ó, rapidamente, antes de entrar em segurança dignatário, cuidado com isso aqui, ó. Depois vamos dar uma revisada no PSO, objetivo do Plano de Segurança Orgânica, o escopo, a análise de risco, a sua estrutura organizacional, controle de acesso, proteção física. Isso aqui tudo é parte do PSO, beleza? Mas eu saio daqui do PSO, quero entrar em segurança dignatário. Cadê? Aqui, ó. Segurança de dignitário ou dignatário, terminologia que eles usam. É uma proteção a autoridades contra a ameaça, que vai prevenir, antecipar, vai trabalhar com, olha só, princípios. Nós temos, ficar de olho, prevenção, antecipação, sigilo, princípio da iniciativa, ou seja, deve agir de maneira proativa, da oportunidade, escolher o momento certo, da flexibilidade, ou seja, da adequação sobre o que está sendo feito o trabalho, simplicidade, ou seja, dos atos mais simples para os mais complexos, não é o contrário, tá? Da coordenação, tem que ter uma coordenação do trabalho, percepção, leitura de tudo que está acontecendo, previsão,
prever a possível atuação futura. Versatilidade, capacidade de ter várias formas. Eu sei discutir, falo inglês, resolvo, né? Igual aquela fala, luto, jogo bola, danço, corro, né? Então, a versatilidade é a maior capacidade de resposta, tá? Abrangência, onde ela vai acontecer? A cobertura, beleza? Tranquilo. Já caiu até numa provinha aqui, ó, sobre percepção, tá? Sobre o Instituto da Percepção, lá dentro da prova de inspetor de polícia do TRF número 1, banca FGV aqui, ó. Ela colocou para nós a percepção gabarito letra D, que fundamenta-se na atenção, na inteligência crítica sobre fatos durante e após a realização de um evento. Isso aqui foi dado como percepção pela banca, ok? Fique de olho nisso. Vulnerabilidade e ameaça. Principais riscos: atentado, sequestro, sabotagem. Fatores de vulnerabilidade: rotina previsível, exposição pública, falhas de segurança. Itinerário: eu tenho itinerários que devem ser trabalhados, ou seja, os caminhos. Eu tenho aquele eventual que não é muito adequado, o inopinado não é aceito aqui para nós, tá? Vai trabalhar diante de atentados e explosivos, tá? Vai trabalhar itinerário de deslocamento aqui, atentado explosivo, ficar de olho nisso. Outro detalhe, organização da cápsula de segurança. Como é que esse grupo ali que está em volta da segurança seria organizado? Tá? Aparição em público é analisada. Planejamento das operações, deve planejar. Equipamento e armamento deve ser uso de tecnologia, deve ter treinamento. Segurança da família também faz parte aqui pra gente, ok? Tranquilo. Então, olha só aqui, ó. Primeiro, quem é dignatário? Dignatário é uma pessoa que exerce um alto cargo, tem uma grande honraria, por isso esse nome. Tá? Dignatário é diferente de VIP, pessoa very important person, é no campo da segurança privada. E tem o chamado magnicídio, é quando se mata um grande homem, um dignatário chamado magnicídio. Fontes de hostilização. Tá? De onde vem? Da imprensa, de terroristas, de grupos de pistolagem, sociopatas, psicopatas, tudo isso pode aparecer. Meios de efetivação: arma, carro, homem-bomba, carro-bomba. 11 de setembro, por exemplo, marca esse evento mundialmente. Aqui eu trouxe uma foto, tá? Sobre a atividade de segurança, como ela é feita ostensiva, com pessoas com farda e armamento, e também aquela velada, né? A partir do terno, roupa social, até mesmo na roupa comum, pode se utilizar também. Foi no caso do G20 aqui. Aqui a gente está mostrando um pouco da segurança do poder federal e etc. E outro detalhe aqui, ó, uma unidade. Peguei aqui uma unidade socioeducativa para mostrar aqui uma segurança de instalação, que é quando o membro do Ministério Público faz uma fiscalização em presídio, ou em unidade de internação, ou do Poder Judiciário, e aí as equipes também acompanham aqui. Lá do MPF, em trabalho escravo e etc., minério, tá? Desmatamento, sempre pode acontecer a segurança do dignatário aqui, beleza? Outro detalhe aqui, ó, forma de prevenção. Do mais simples para o mais complexo, do menor grau para o mais alto grau, da menor interferência para a maior interferência, da mais discreta para a menos discreta. Priorizar sempre o mais simples. Isso cai na nossa prova. Já foi objeto aqui, ó. Gabarito aqui foi a letra E, tá? Ela deu o seguinte, trouxe lá isso aqui, ó, dada a característica peculiar do evento, a definição do esquema de segurança, é recomendável que se inicie pela utilização de técnicas mais complexas para as menos complexas. Gabarito errado, é da menos complexa para a mais complexa. Isso aqui caiu na prova do TRF6, recente, tá? Olha só, vamos trabalhar aqui, ó, princípio da segurança dignatário. Objetividade, iniciativa, já falamos. Simplicidade, surpresa. Não confundir com princípios do uso da força. O uso da força é SS-RAW. Segurança, surpresa, rapidez, ação vigorosa e unidade de comanda. SS-RAW, isso é de uso da força. Do dignitário ou dignatário, trabalha com objetividade, certinho, iniciativa, tá? Simplicidade, surpresa e emprego da força. Isso cai na nossa prova, não ficar de olho. Outro detalhe, tem que ter o conhecimento técnico, tático e emocional. Conhecimento técnico, eu domino a teoria a respeito de um tema, defesa pessoal e uso de arma. Tático, é a maneira de empregar o conhecimento técnico.
tem, por exemplo, grupo tático operacional. Nós temos aí várias polícias que têm grupo tático, ou seja, são pessoas que têm a técnica e na hora de executar essa técnica fazem com mais agilidade, com melhor qualidade. Por isso que é chamado tático. Pronto, tá? É o emprego do técnico. E o emocional, que é importante, né, gente? Profissionalismo, tá? Esse controle emocional é muito importante. Olha a questão aqui que deu o gabarito errado. Ó. Para prévio planejamento da segurança e sua eficaz execução, a confirmação oficial da presença da autoridade no evento deverá ser feita com bastante antecedência. Claro que não. Você vai trabalhar o efeito surpresa. Você vai dar uma antecedência na informação que a autoridade está naquele local para o agressor aparecer lá e tentar contra ele. Exemplo aí foi a facada do ex-presidente. Exemplo. X dia vai estar lá o presidente, ele se apareceu lá e cometeu aquele ato. Tá? Como é que é o desenho da equipe de segurança? Tem a chefia, operações, comunicação, inteligência e transporte. Chefia é quem coordena. Comunicação, uso do código Q. QRV, QTA, aí é muita coisa para falar que não vou entrar agora. Tem que dominar isso aí, tá? Tranquilo. Olha só, até trouxe aqui, ó, para vocês darem uma lidinha depois, tá aqui, ó, sobre o código Q. QAP, na escuta, QRA, quem fala, QRB, com a distância, né, QRF, tá, alguns colocam o QRF como refeição, mas também é de regresso, tá? Ficar de olho, QTH, qual local, QTO, banheiro, QSJ, pagamentozinha, pagar a dívidazinha do amigo, beleza. Inteligência, responsável por medidas de contra-inteligência. E tem equipe de transporte. Então tem essa divisão. Quem coordena, quem faz a inteligência e quem faz o transporte do dignitário ou dignatário. Grau de risco. Risco reduzido. É aquele que não está sujeito aos riscos do dia a dia. Um servidor administrativo do tribunal. Risco normal. É aquele da função. Um juiz já tem um risco normal só para ser juiz. Risco elevado é aquele que está acima do esperado pela atividade, por causa da exposição. Imagina hoje um juiz ou um procurador que esteja diante da maior investigação criminal desse país aqui no GAECO da vida. E o juiz que vai julgar isso. É um risco elevado, tá? Outro detalhe aqui que vai vir na prova. Ó, a banca aqui deu como gabarito ele queria saber se era consenso na doutrina, o risco especial ou elevado. Aí, ó, o que a questão deu? É o que, ó, não está sujeito a ameaça ou incômoda, né? Olha só, não é, claro que não, ó. Ele quer saber o seguinte, ó, é consenso na doutrina, o grau risco especial elevado se aplica em casos em que o dignatário está sujeito somente ao risco, não, isso aqui é normal, não está sujeito ao risco inerente, isso é baixo. Está sujeito aos incômodos decorrentes, isso é o normal. Sofre ameaças definidas, está envolvido em situação extraordinária, esse é o gabarito. O gabarito aqui, letra D, né? Foi o dado pela banca aqui para nós. Ficar de olho. Aqui estava mas não era D. Beleza. Tá, o risco elevado, a ameaça está definida. Ponto, risco normal do cargo, risco reduzido, não está correndo risco. Ficar de olho nisso. Segurança VIP, que é o manual da Associação Brasileira de Segurança, muito usado em concurso, da ABSEG. Tá? O agente de segurança pode ser policial militar, segurança privada, policial judicial, legislativo. Né? Tem essa situação aqui. Vai analisar a questão física, psicológica e a imagem. Vai proteger o físico, o psicológico do dignatário e também sua imagem. Tá? O profissional deve ter aptidões intelectuais, compostura, moral, física, psicológicas e técnicas. Isso já foi objeto da prova de segurança e transporte à época lá do TRT 18. Ele deu aqui o gabarito letra A, né, que diz aqui, ó, impedir em conjunto de seguranças pessoais que as pessoas estranhas se aproximem demasiadamente da autoridade. Ele colocou esse gabarito aqui nessa questão sobre o papel dessa equipe de proteção. Ficar de olho, que eles sempre vão querer saber a função dessa equipe. Beleza. Aí tem aqui, ó, teoria dos ciclos concêntricos para a atividade de segurança dignatário. Eu tenho duas fases, uma fase de preparação, que eu tenho a equipe precursora, equipe de vistoria, equipe de inteligência e a fase de execução. É a avançada, dissimulada, infiltrada e o acompanhamento pessoal e a segurança ostensiva. Então, cuidado. Preparando como? Primeiro eu mando a equipe ao local, percussão, vai ver o que está acontecendo, manda a equipe de vistoria, que vai analisar caso a caso do local, e a equipe de inteligência, que vai estar trabalhando em cima ali, de maneira de
na atividade de inteligência. E tem uma execução, que é a segurança avançada, que vai lá executar a atividade, né? A equipe que vai primeiro, tá? A dissimulada, infiltrada e o acompanhamento pessoal ali. Já é a atividade da própria segurança. Isso já foi objeto aqui também, tá? Deu gabarito letra B. Gabarito fala o seguinte: a equipe precursora para realizar o contato com os organizadores do evento, bem como o Gabinete de Segurança Institucional, tá? Responde pela segurança do presidente da República, da Casa Militar Estadual, responsável pela segurança do governador do estado de Goiás. Aí o que ele quer saber aqui, ó? Artigo 18. O presidente do tribunal, né, do TRT, comparecerá a um evento do presidente da República e do governador. Então, o que ele quer saber? Olha, o presidente do tribunal ia no evento que era do governador e do presidente. A equipe do tribunal vai fazer contato com a equipe do presidente e do governador para entender como está a configuração de segurança local. Acabou. Cada um fazendo a sua atividade de segurança. Saiu daqui. Outra coisa importante, tá? Ó, quando a equipe de dignatário estiver trabalhando, eles vão perguntar sobre fase. Ele vai observar, percepção. Segunda fase, concentração. Terceira fase, pode revogar o que ele criou na mente dele quanto à questão de segurança. Não, não é isso que eu estava pensando, tá errado. Tá? Ele vai trabalhar com a retenção da informação, com a recordação, com a mnemotécnica, ou seja, para entender se funciona ou não, e revogar também o conhecimento. Quando falar em armamento, você vai ver lá o tipo de munição, se é ogival, se é ponta oca, como é chamada em alguns lugares, tá? O tipo de armamento, a gente tem que ficar de olho lá em revólveres, ação simples, tá? Nós temos também pensar nas pistolas, né? E também nas armas semiautomáticas e automáticas, ficar de olho nisso. Nos espargidores, no bastão, isso tudo faz parte dos equipamentos de utilização de um profissional aqui de segurança. Na blindagem veicular, questões do pneu, das portas, etc, tá? Tipos de blindagem, não vi prova cobrar isso com muito detalhe, mas ficar de olho nisso aí. Outro detalhe, pessoal, que a gente vai ficar de olho aqui, tá? Que é um caso aí que aconteceu na Itália, juiz Falcone conhecido com explosão lá no terrorista, né? Aqui está nas organizações criminosas e terroristas aqui o tipo de armamento que eles utilizam. Né? O ônibus que foi jogado aqui em 89 na rodoviária de Brasília, voltou lá na rodoviária e jogou lá na rampa do Planalto e por aí vai. Outro detalhe aqui, ó, tem que ficar de olho, é quando tiver com veículo, tá? O deslocamento de veículo. Ficar de olho sim. 2 veículos. Muita gente não concorda, tá? Mas como é que funciona? O dignatário é o veículo da frente e a escolta está atrás. 3 veículos, dignatário no meio, S1 piloto na frente, S2 atrás. Lembrando que o Mosca está lá atrás, tá? Para descer e acompanhar rapidamente a autoridade ali. Ficar de olho nisso aí. Outro detalhe, caiu uma questão sobre deslocamento. Se tiver tendo um ataque, uma média de 50 km por hora para evadir. Teve isso aí numa prova, muita gente ficou, acho que foi TRT, e muita gente ficou meio desarmada na hora. O que fazer? Galera, realmente, para uma revisãozinha de última hora, o final é isso aí mesmo, tá? Basicamente, essas coisas que a gente falou, as coisas que mais vão aparecer lá na prova, e ficar de olho nisso aí, sem estresse. Tranquilo? Sem estresse aí, tamo junto, gravem isso aí, espero poder ajudar aí pra cima na tua preparação aí.